Então, na primeira parte da aula de hoje, nós vamos ver um exemplo de aplicação de funções de Green em um problema muito importante em mecânica quântica, que é o problema de espalhamento. Mais especificamente, é um espalhamento elástico. Então, tem partículas que incidem em partículas alvo, e aí a gente quer estudar como se dá a evolução da função de onda associada às partículas incidentes, sobre a influência dessas interações que vão existir com as partículas alvo. Então é mais ou menos assim: partículas alvo é uma região do espaço em que há um potencial de interação, chamado de V de R. Eu tenho um feixe incidente, então eu seleciono uma partícula aqui para acompanhar o movimento dela. Eu coloco um detetor em algum lugar, longe da região de interação, e vou escolher uma origem aqui, e vou colocar aqui um ângulo sólido que caracteriza a posição desse detector. Então, dá um certo ângulo θ aqui. Aqui é a região de interação. Então, a partícula vem com movimento livre. Livre significa que ela é tipo uma onda plana. A função de onda dela é descrita por algo desse tipo. É uma onda plana, que é a solução da equação de Schrödinger para uma partícula livre, sem potencial nenhum. Mas aqui ela chega e encontra uma interação. Ela é espalhada, né? A evolução da função de onda dela diz muito sobre muitas informações sobre o tipo de interação, etc. E é isso que a gente quer entender, como que as funções de Green entram num problema desse. Tá? Então, para abordar o problema, só para escrever o nosso formalismo, eu vou assumir que essa interação ela se dá através de um potencial que depende da distância entre partículas. Então, vou chamar de VR1 menos R2, chamando de partícula 1 a partícula incidente, né? E partícula 2 a partícula alvo, que está aqui dentro da região de interação. Então, nesses casos, né, é conveniente introduzir uma coordenada relativa. Ver que o potencial vai depender desse R1 menos R2. E a gente introduz, como faz em mecânica, quando vocês estudam colisão, introduz aquele referencial do centro de massa, e o problema passa a ser descrito como o espalhamento de uma partícula, de uma única partícula, no potencial V de R. Né? R é essa coordenada relativa. E essa partícula que é espalhada, o movimento dela é descrito como se ela tivesse uma massa reduzida, né? Dada por essa equação, que combina, né, a massa da partícula incidente com a partícula alvo 1 e 2, representando esses tipos de partículas respectivamente. Tá? Então vocês lembram disso, né? A gente pode passar para o referencial do centro de massa e estudar a interação de duas partículas como se fosse o movimento de uma partícula num potencial descrito por uma coordenada relativa, e a partícula tendo uma massa que vai ser a massa reduzida. Tá? Na mecânica quântica a gente faz a mesma coisa, só que o que a gente precisa agora é entender como descrever a função de onda. E a função de onda na mecânica quântica ela evolui de acordo com o hamiltoniano de interação do sistema. Esse hamiltoniano nós vamos escrevê-lo como a soma de duas partes. Um é um H0. O H0 é o hamiltoniano da partícula livre que está vindo lá de longe, né? Então esse H0 a gente vai supor conhecido, e as soluções dele na verdade são ondas planas, né? Esse como eu tinha escrito aqui, né? Porque o único termo, não tem potencial nele, o único termo que tem nele vai ser um termo de energia cinética que eu vou escrever como P2 sobre 2000. E eu vou ter um termo adicional no hamiltoniano, que é o que vai levar a investigar o sistema, que é a interação que ocorre nessa região. Então notem que o problema está bem estabelecido. Partículas incidentes interagem e são espalhadas. Como se dá a evolução da função de onda dessas partículas? Isso é descrito por um hamiltoniano em que eu tenho o que acontecia com a partícula sem a interação, mais a interação V de R. Então essa é
problema que a gente quer descrever. Então, eu vou escrever a equação de Schrödinger para esse problema, lembrando que eu busco um psi de RT, eu quero a evolução dele dessa forma. É um problema que tem a energia, ela vai se conservar porque é uma colisão elástica, e eu vou escrever isso como uma parte dependente do tempo, né? E a parte que inclui essa exponencial que dá a evolução temporal, né? E quem que é o φ de R? O φ de R são as soluções da equação de Schrödinger para o problema, que pode ser escrito assim, olha, o termo de energia cinética, né, naquele sistema coordenado que eu falei para vocês, introduzindo coordenada relativa, sendo de massa, etc. O potencial de interação, então esse é o meu hamiltoniano. Essa é a parte independente do tempo, que é o φ de R. Isso é igual a F de R. Então é como vocês estão acostumados mesmo, né? É o que eu tenho que tentar resolver para ter as propriedades de espalhamento. Tá? Eu vou fazer agora só uma mudança de variáveis para colocar essa equação de uma maneira que vai ser bem familiar para a gente, em conexão com o que a gente viu nas últimas aulas. Então eu vou definir um U de R a partir desse V de R com a seguinte equação. Vou colocar o H barra 2 sobre 2.000 U de R aqui. Olha por que eu vou fazer isso. Porque se eu substituo este V de R aqui, tá, assim, aí eu vou achar uma equação. Se eu sei um, eu sei o outro, né? É só uma mudança de variáveis, uma mudança de função, na verdade. Se eu substituo isso aqui, olha, eu posso colocar em evidência esse H barra 2 sobre 2.000. Porque além disso, como a energia é constante, ela vale H barra 2 K2 sobre 2.000. Né? Essa energia é assim porque a solução da equação de Schrödinger para partícula livre, ela é escrita dessa forma, é como se fosse um φ0, né? A equação é isso. E como isso aqui é um E elevado a IKR, né? Isso aqui dá um H barra 2 K2 sobre 2.000, né? Que é o que eu estou escrevendo aqui. E essa é toda a energia da partícula, tá? Que se conserva durante o problema. Então esse E é sempre dado por isso. Então eu tenho, com essa mudança de função, H barra 2 sobre 2.000 no primeiro termo, vai ter no segundo termo, porque eu mudei a função para isso, e eu vou ter no terceiro termo. Tá? Então eu posso reescrever a equação assim, olha, Laplaciano, eu posso cortar isso em todos os termos. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar um K2 que vem daqui, ó, que é esse termo, vou colocar aqui. Notem que aqui tem sinal menos, aqui quando eu passo para cá vai ter sinal menos, eu vou multiplicar por menos 1 também, fico com o sinal mais. Aqui que é o sinal mais, eu vou ficar com o sinal menos e vai ser o U de R. Então é isso, φ de R igual a 0. A gente vai escrever quase que dessa forma, mas se eu passar esse U de R φ para o outro lado, vejam que o que eu tenho é uma equação de Helmholtz não homogênea. Daí vocês já imaginam onde que a gente vai encaixar uma função de Green. Tá? Mas o problema de espalhamento em mecânica quântica ele é desenvolvido da seguinte forma. Entre as várias soluções possíveis para esse problema, eu escolho aquelas que são consistentes com o problema físico de espalhamento. Essas soluções são chamadas de estados estacionários de espalhamento. Então eu vou chamar isso de um V de K, porque o K entra como parâmetro da equação de espalhamento de R. Tá? Então a forma disso aqui, a gente pode inferir assim por intuição. Mas assim, eu vou só falar e depois a gente vai chegar nela matematicamente. Então aqui é como se fosse uma onda esférica que se propaga a partir da região de interação, só que ela é modulada por um fator angular que depende da interação, do potencial. Tá? Agora imagina, uma onda esférica é algo do tipo assim, é elevado a IKR sobre R, vezes uma modulação que depende dos ângulos e da interação. Tá? Isso que o detector vai medir lá. E é isso que o problema em mecânica quântica vai resolver. Mas a ideia nossa é mostrar que essa forma
realmente aparece, introduzindo as funções de Green adequadas, e uma vez que a gente chega na forma apropriada, a gente vai ver, ou a gente vai vislumbrar como que a solução pode ser obtida para esse problema. Tá? Então essas são as coisas que a gente tem que fazer. Tá? Então vamos encontrar primeiro a forma para esse estado estacionário de espalhamento, que é o que a gente precisa encontrar para determinar completamente o problema. Eu reescrevo essa equação naquela maneira sugestiva que eu falei para vocês, que me faz enxergar imediatamente uma equação de Helmholtz não homogênea, tá? Que a gente sabe resolver. Então eu posso introduzir uma função de Green para ela na forma, também é usual, g de um R menos R' é igual, eu vou seguir a maioria dos livros de mecânica quântica e não incluir o 4π aqui. Como tinha um 4π no nosso esquema anterior, ele vai acabar aparecendo em outro lugar, né? Mas não tem problema, eu falo para vocês onde. Tá? Então essa é a equação que define a função de Green para esse problema, a menos uma constante, que se a gente não colocar aqui, ela entra aqui no G, não tem problema nenhum. Por que é isso? Porque aí eu já começo a ver como que minha solução vai surgir. Ela vai ser a solução da homogênea, que é uma onda plana, mais uma integral que reflete a convolução, né, da função de Green, solução daquele problema, acima, com a minha não homogeneidade, que vai ser escrita como um U de R', φ de R', nas variáveis com linha, e eu integro nas variáveis com linha, né? Vai ser escrito desse jeito. Tá? Então essa é a minha ideia, né? De resolver o problema. Tá? Agora olha como é que, se a gente combina isso com a última aula, olha como é que fica tudo resolvido. Quem que é a função de Green para a equação de Helmholtz? Eu só lembro que falta um 4π e falta um sinal negativo, né? Senão era idêntico ao problema da última aula. Ora, a gente viu isso na última aula. Como que a gente obteve a função de Green para a equação de Helmholtz? O que a gente fez foi, como a gente já tinha resolvido a equação de onda dependente do tempo, a gente introduziu uma dependência harmônica nas fontes e nós vimos que a gente podia obter a função de Green independente do tempo dessa maneira. Assim como a equação de Helmholtz vem dessa equação de onda dependente do tempo, assumindo a dependência harmônica no tempo. Então a gente obteve funções de Green, vou chamar de mais ou menos, que é igual a menos 1 sobre 4π. Olha, notem o sinal menos que eu omiti com 4π. Se eu não coloquei ele aqui, ele aparece no G. Então é só isso. 1 é elevado a IKR sobre R, na verdade um R menos R' sobre R menos R'. Essa era a função de Green, eu pus mais ou menos, porque na aula eu coloquei um sinal menos, mas podia deduzir também com mais, né? Basta assumir E elevado a I ômega t ou E elevado a menos I ômega t. Então você vai ter o sinal que vem daí. Mas se uma é a solução, se a gente já mostrou isso, com menos também é a solução. Então eu tenho dois tipos, né? Mais G mais ou menos, né? Mas essa forma da função de Green a gente já tinha deduzido. Então ela é a solução desse problema aqui. Tá? Agora, pelo tipo de problema físico que a gente tem, que é um problema de espalhamento a partir de um centro kit interação, o que a gente espera é que ocorra a interação, né, e a solução seja uma onda que está se propagando a partir desse centro para fora. Normalmente isso chama de outgoing wave. Então é a onda que vai para fora, né? O contrário disso era a onda vindo lá de longe e chegando aqui para o centro, né? Mas é claro que o nosso problema é de dentro para fora. Por isso eu já escolho a minha função de Green para incorporar isso com o sinal mais, né? O sinal mais ele é atribuído a esse tipo de onda que eu estou chamando de outgoing. Outgoing de dentro para fora, saindo. Tá? Então a minha função de Green ela vai ser menos 1 sobre 4π E elevado a IK R menos R' sobre módulo de R menos R', que é uma onda esférica que sai a partir do centro.
Então, olha que fácil, tudo é intuitivo. Essa onda esférica que sai a partir do centro é a solução de uma equação que a gente está resolvendo, que é como se fosse uma perturbação que foi criada por uma não homogeneidade pontual. Então eu pego essa onda que está propagando assim devido a uma não homogeneidade pontual, tipo uma fonte pontual, e faço a convolução dela com um problema real, né, que envolve essa não homogeneidade. Aí eu modulo, né, essa perturbação para representar o problema real. Esse que é o sentido físico de todas essas coisas. Tá? A ideia básica de função de Green como solução de um problema pontual que depois é unido, né, com a não homogeneidade real numa integral para dar o resultado final. Tá? Então falta só agora para a gente entender como que resolve o problema de espalhamento em mecânica quântica, e lá onde está o detetor, lá longe, e fazer uma simplificação nesses módulos aqui. É uma coisa simples, olha, a região de interação está aqui, põe uma origem aqui, um certo R' que percorre essa região. E o R é onde está o detetor, que vai ficar lá longe. Então esse aqui, ó, é meu R menos R', que aparece nessas equações. Vamos escolher aqui um unitário na direção de R, que eu vou chamar de U chapéu. Esse é o unitário. Então, assim, até graficamente a gente pode ver imediatamente que o módulo de R menos R', ele vai ser o seguinte, olha, para o R muito grande comparado com R', é como se esse e esse vetor aqui eles fossem paralelos, a menos de uma projeção aqui que eu tenho que descontar, olha, que é essa aqui. Se eu pego daqui para frente, com R cada vez mais longe, essa distância vai ficar cada vez mais parecida com essa distância aqui. Então isso se reflete na expansão de R menos R', como o R, o comprimento é esse, descontado essa projeção. Então menos U escalar R'. Então é também uma fórmula bem intuitiva para fazer isso. Ó, R' escalar U é essa projeção. Se eu desconto ela, subtraindo, o módulo desse vetor é quase igual ao módulo desse aqui. Então essa fica sendo uma expansão. Então o meu G+, que é a minha função de Green para esse problema, ele vai ser escrito como menos 1 sobre 4π, um E elevado a IKR sobre R. Olha, R é essa distância, o módulo desse vetor aqui, ó. Módulo de R eu estou chamando de R. Lá onde está o observador só. Porque eu pego esse aqui, ó, primeiro. E elevado a IKR sobre R. O denominador eu estou trocando todo por R só. Então fica aqui. A exponencial tem esse E elevado a IKR aqui. E tem um outro termo, que é esse que vem aqui, que vai ser aqui, ó, E elevado a menos IKU escalar R'. Tá? Se eu junto isso aqui, eu tenho a expansão que eu fiz. Para ficar na mesma ordem em R' sobre R, a exponencial pega os dois termos, enquanto o denominador pega só esse termo aqui. Tá? Fazendo a expansão disso aqui, vocês veem isso claramente. Então essa vai ser a minha função de Green adaptada para esse problema. Só fiz a expansão aqui desse módulo para a gente ver como é que funciona. Mas é só isso mesmo que eu preciso, porque olha o que acontece agora. Meu estado estacionário de espalhamento, né, para um certo K, que eu preciso resolver, ele vai ser escrito aproximadamente como a onda plana, vamos colocar vindo aqui ao longo do eixo Z, então é um E elevado a IKZ, menos, agora eu ponho a função de Green dentro daquela integral, que dá a solução particular da equação de Helmholtz. Deixa eu tirar aqui essa integral por enquanto. Menos 1 sobre 4π. Esse E elevado a IKR sai fora. Tipo isso aqui, ó. A integral de D3R'. Essa exponencial que faz parte da minha função de Green. E depende das variáveis com linha, por isso fica dentro da integral. E aquela minha não homogeneidade que depende daquele potencial, né, que está dentro aqui do U. E a não homogeneidade, nesse caso, carrega a própria função que eu procuro, né? Que é uma coisa que a gente já discutiu e que vai ser importante aqui também. Mas isso que eu queria mostrar para vocês. Olha, a função de Green, a gente não fez conta nenhuma. Realmente a gente não fez conta nenhuma.
eu só escrevi aqui, olha, a equação que eu tinha de resolver, a equação de Schrödinger é essa. Aí eu usei minha definição, função de Green. E por que eu defino a função de Green? Porque com ela eu tenho a solução particular dessa equação. Então, olha, o conteúdo da primeira aula que a gente viu de função de Green está todo aqui. Aí eu pego a última aula que eu tinha obtido a função de Green para essa equação e escrevo ela aqui. Faço apenas uma pequena aproximação para R muito maior que R' e consigo colocar a função de Green nessa forma. Então você vê, a gente não está fazendo quase nada. E aqui direto eu já tenho a solução do problema, pelo menos numa forma integral. Tá? E a interpretação física é exatamente a que a gente buscava. O que vai ser isso? A evolução dessa função de onda, como é que vai se dar? É uma onda plana inicial, que é então a parte incidente, solução da equação homogênea. E uma parte que eu vou escrever assim, olha, uma onda plana, uma onda esférica, que é tipo esse E elevado a IKR sobre R. Uma onda esférica é algo que vai saindo assim a partir da origem, né, e vai propagando. A forma dessa onda é tipo um E elevado a IKR sobre R. Isso representa uma onda esférica. Isso é uma onda esférica, né? Sai daqui. E ela é modulada por um fator angular que depende de tudo o que está acontecendo na região de interação através desse U. Então, isto aqui carrega informação sobre a interação que vai aparecer, então, na evolução da função de onda espalhada. Tá? Então, eu vou colocar isso como um F que depende dos ângulos. Cada detector que eu ponho num lugar vai ver uma situação diferente, porque eu tenho que fazer essa integral para saber exatamente qual que é a forma. Mas essa é a questão. Duas questões básicas estão aqui. A forma proposta para o estudo, que é uma onda esférica modulada por um fator angular, e a solução propriamente dita, para a qual a gente já viu um caminho para a solução. Se o V aparece aqui e eu preciso resolvê-lo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar uma solução iterativa. Então, num primeiro passo, o que eu coloco aqui é o inicial, é como se fosse ordem 0. Aí eu tenho uma solução ordem 1. Num segundo passo, eu ponho esses dois termos aqui dentro. Aí eu vou ter duas integrais para fazer. Aí eu vou ter uma solução de ordem 2. Não sei se vocês lembram disso, mas a função de Green, né, nesses casos, ela já nos dá o caminho para uma solução iterativa, foi o que eu chamei de uma série de Dyson lá. Nesse contexto aqui, isso é chamado de aproximação de Born no problema de espalhamento. Tá? Mas olha uma coisa interessante. Esse problema aqui todo eu tirei do Cohen, volume 2. Primeiro capítulo do volume 2, que eu acho que é o capítulo 8 do conjunto, né? O número dos capítulos prossegue aqui do 1 para o 2. Vocês veem isso em Quântica 2, Mecânica Quântica 2, tanto na graduação como na pós. Na pós, com certeza, na graduação, talvez alguns professores pulem. Mas boa parte da ideia a gente viu nessas primeiras aulas de métodos, né? Definição de função de Green, definição do problema, uma equação, função de Green, qual que é a função de Green para esse problema, e aqui uma pequena aproximação adaptada para distância grande, e a característica da solução surgindo fisicamente a partir da função de Green, e o caminho para a solução também surgindo via uma solução iterativa com funções de Green. Tá? Isso mostra o alcance desse método de funções de Green para problemas importantes na física.